Ainda olhando os meus rascunhos, encontrei, como eu disse agora há pouco, a questão da mulher com fluxo de sangue em Marcos 5, Mateus capítulo 9 e Lucas capítulo 8. Essa história se repete. Aquela mulher que já sofria há 12 anos com aquela hemorragia e ela precisava ser curada desse mal porque ela já gastara tudo. Então era uma mulher que tinha posse. Tentou na medicina naquele momento tudo que era possível para ser sarada e não foi. Então quando a gente lê esse texto, porque ela declarou, se tão somente eu tocar nas vestes dele, de Jesus, serei sarada. E aí nós começamos novamente a especular sobre o texto e eu penso que com a intenção de dar aquele enfeite à nossa pregação, e é desnecessário. Quando dizemos assim, aquela mulher, ficamos imaginando quantas vezes ela declarou isso, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, serei sarada. O quanto ela disse isso consigo mesmo. A Bíblia não diz que ela repetiu isso centenas de vezes. E ainda que tivesse dito, não seria isso o fim. E aí continuamos com as nossas especulações, dizendo, eu imagino o quanto ela foi corajosa e determinada para enfrentar aquela multidão, sabendo ela que ela era uma mulher hemorrágica e que seria expulsa do meio do povo. Quem sabia que aquela mulher era hemorrágica? Quem sabia? Os que estavam próximo dela, os que viviam próximo dela, sim, mas ali era uma multidão, ali tinha centenas ou milhares de pessoas que nem a conheciam. Vamos focar naquilo que Deus quer nos falar pelo texto. Ela disse, tão somente tocar nas vestes dele eu serei sarado. E eu perguntei ao Senhor, por que ela disse isso? Por que ela disse, eu tão somente tocar nas suas vestes serei sarado? Por que ela não disse assim, se eu vê-lo face a face serei sarada? Se eu der 10 pulos e uma cambalhota na frente dele serei sarada? Se eu tão somente me jogar nos seus pés serei sarada? E a resposta foi simples. Não importa o que ela ia dizer, importava era o fim da sua fé. Serei sarada. Então, para Jesus, não importa muito o que você vai fazer ou o que precisa ser feito. O que importa é o fim da sua fé. Ela disse, eu serei sarada. Então, prosseguindo a narrativa, quando ela se aperta e consegue chegar a Jesus e toca com a sua mão nas orlas das vestes dele, e ele disse, alguém me tocou. E aí, novamente, entramos com as nossas especulações e dizemos, ela deve ter tocado Jesus de uma forma diferente. Porque a multidão toda apertava Jesus, todos apertavam. Então, como Jesus percebeu que aquela mulher o tocou de forma diferente? Não foi a forma diferente que ela tocou. Quando ela tocou em Jesus, e Jesus disse, alguém me tocou, Jesus estava declarando, alguém foi sarado. Mas por que, Gedaías? Porque a declaração de Jesus confirmava a fé de alguém. Ela disse, então somente tocar serei sarada. Então Jesus sabia que naquele meio alguém havia declarado a sua fé nele. Quando ele disse, alguém me tocou, ele estava dizendo, alguém foi sarado. Alguém foi alcançado. Alguém foi livre e liberto. É assim que a fé acontece. A minha e a sua fé precisa ver o fim das coisas. Os meios não vai interessar muito, porque vai mudar de pessoas para pessoas. Aquela pessoa foi sarada porque fez isso, aquela pessoa recebeu a provisão de Deus porque fez aquilo. E aí, vamos fazer isso ou aquilo? Não é receita, não é regra. É o fim que importa para o Senhor. É o fim da sua fé, é a sua convicção de quem provê, de quem sara, de quem cura, de quem liberta. E não os meios. Aquela mulher simplesmente chegou ao fim da sua fé, que era ser sarada. Vamos deixar o florido de lado e ir ao fim da nossa fé, porque isso é o que importa. Não é o testemunho daquela pessoa, se eu fizer daquele mesmo modo, se eu seguir o que aquela pessoa seguiu no testemunho dela, então eu vou alcançar a graça. Não, nós alcançamos o fim da nossa fé. O provedor é Cristo. O solucionador é Deus. Até o próximo vídeo.